E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar do que a gente viu até agora de repercussão no Brasil devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, o que está acontecendo é uma revisão das expectativas de inflação para patamares mais altos. Não tão altos quanto os do ano passado, onde a inflação chegou novamente a 2 dígitos, falamos disso exaustivamente aqui no canal, mas uma revisão que levava as expectativas que estavam em torno de 5%, 5,5% para patamares de 6%, já tem gente prevendo uma inflação na casa dos 7% aqui no nosso país. E com uma inflação mais alta, o que a gente vê também é uma Selic que pode ficar mais alta, já tem gente precificando isso, uma Selic acima dos 12,25, que você vai encontrar se for olhar o Boletim Focus que saiu agora na segunda, já na casa dos 13, já tem gente botando em 13, alguma coisa, mostrando que esse ciclo de aumento dos juros, ele pode ser maior do que era esperado até então e também durar por mais tempo, uma vez que os preços podem continuar subindo, pressionados pelo conflito entre esses dois países. E aí muita gente pensa, nossa, mas o que tem a ver uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, países que ficam lá no leste europeu, a Rússia já é um país praticamente da Ásia, a maior parte do seu território está lá, como é que isso pode afetar o Brasil aqui na ponta da linha? E eu vou mostrar aqui principalmente dois fatores que tendem a levar a inflação aqui no Brasil mais para cima. Um relacionado com a parte de alimentos e outro com a parte de combustíveis. Lembrando que combustível é a base para tudo, porque aqui no Brasil tudo que é transportado, por exemplo, é levado em veículos movidos a combustíveis derivados do petróleo. E quando você tem um aumento do preço dos combustíveis, indiretamente você tem um aumento de tudo no final das contas. Mais especificamente também tem pontos bem interessantes quanto à questão dos alimentos. Inclusive, eu lembro que aqui no canal eu já fiz vídeo falando sobre essa questão dos riscos que nós tínhamos para a inflação no Brasil. Riscos e também coisas que poderiam amenizar a situação. Vale citar que apesar do conflito entre Rússia e Ucrânia, o dólar está em patamares muito amigáveis ainda. E isso já é uma consequência da guerra, porque diante das sanções internacionais da Rússia se colocando em um ambiente mais isolado, muitos investidores, não aqueles aplicados em bolsa muitas vezes, né, exceto se estiver fora da Rússia, porque a bolsa lá está travada as negociações, mas comprados no mercado de títulos públicos. Inclusive é um mercado bem maior do que a bolsa nos mundos. Deve estar avaliando a queda da cotação do rublo, o isolamento da Rússia, a questão de que para pagar as contas da guerra, que são altas, há estimativas aí de um gasto de mais de $1 bilhão por dia durante a invasão e vai saber quanto tempo isso ainda vai durar. O pessoal tem saído de Rússia e como a Rússia é um país emergente, muitas vezes procurando um outro país que venha substituir essa alocação na cesta dos emergentes. E que país tem sido procurado para isso? Muito provavelmente o Brasil, devido ao grande diferencial de juros que nós temos aqui. É bem verdade que a Rússia subiu sua taxa de juros de 9,5% para 20%, mas vai saber quanto vai ser a inflação na Rússia. Já aqui no Brasil, nós viemos de uma inflação alta, na casa dos 10%, mas agora, mesmo com a piora do quadro, a projeção ainda é de uma inflação de 1 dígito, sendo que nossa taxa de juros já está no patamar de 2 dígitos e provavelmente subirá mais devido ao conflito. Então isso tem agradado o investidor internacional. Por isso, não estranhe o dólar em patamares baixos, mesmo com tanta incerteza no mundo. E um outro ponto, agora entrando na parte de alimentos, é que vamos lembrar que a nossa economia aqui ela é movida a commodities. Você pega na Bolsa de Valores, olha a composição do Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, você vai ver que mais de 50% é baseado em empresas de commodities e grandes bancos, que também acabam sendo beneficiados por um cenário de juros mais altos. Só que essa parte da subida das commodities favorece algumas empresas, enquanto desfavorece outras, e também, no geral, não é positivo para o consumidor, sobretudo aquele mais pobre. Porque quem está na ponta da linha, o que essa pessoa vai ver no final, é, por exemplo, o seu pão ficando mais caro e outros alimentos também. Mas eu cito especificamente o pão, porque Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações de trigo no mundo, cerca de 19% das exportações de milho também, vale ressaltar, e também são os dois países no topo do ranking de comercialização de fertilizantes no mundo. 25% dos fertilizantes que o Brasil utiliza na sua lavoura vem destes dois países. Mas entrando principalmente no preço do trigo, ele já subiu mais de 40% desde o início do conflito. Aí você pensa, por exemplo, em empresas específicas, no caso M. Dias Branco, que utiliza trigo como matéria-prima para fazer os seus biscoitos, a farinha, a massa. Então não é de se estranhar que, por exemplo, olhando as cotações desde o dia 23, que foi o fechamento do mercado antes da invasão que a Rússia fez à Ucrânia, já temos uma queda aí de cerca de 20%. E a própria ministra da Agricultura aqui no Brasil, a Tereza Cristina, já afirmou que o preço dos alimentos no
no país vai ficar mais alto. E olha que esse ambiente inflacionário para alimentos tinha dado uma arrefecida por conta da queda do dólar. Então não estamos no pior cenário possível porque o dólar caiu, mas ao mesmo tempo que o dólar caiu, trigo está subindo bastante, milho está subindo bastante, outras commodities vão acabar subindo no geral por conta dos fertilizantes, a própria soja está subindo. E se a M. Dias Branco é uma perdedora desse lado, você tem outras empresas que são ganhadoras. E aqui eu cito até uma empresa que eu tenho na minha carteira já há algum tempo, que é a SLCE3, que trabalha com algodão, com milho, com soja. Então, por conta desse ambiente de commodities em patamares mais altos, apesar da empresa gastar mais com fertilizantes também, o que a gente viu foi uma movimentação positiva das cotações, com o preço subindo também desde o dia 23, cerca de 20%. Mas isso eu estou olhando empresas. Agora, pensando na população no geral, eu lembro sempre de uma frase do filósofo romano Sêneca quando eu vejo o preço da comida aumentando. Ele dizia nas suas cartas a Lucílio, quando ele aconselhava uma pessoa que ele conhecia para se retirar do serviço público, parar de tomar conta dos celeiros estatais, ele dizia que o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo e nem se dobra por nenhum apelo. E se o preço da comida já vai subir por conta desse ambiente, pode subir ainda mais se o preço dos combustíveis estiver mais alto. E aí nós entramos no segundo problema, porque a Rússia é um país que tem muitas commodities energéticas, tanto que a Europa hoje é muito dependente do gás natural da Rússia, mas não só do gás, a Rússia também é um grande produtor de petróleo. E nesse ambiente de guerra, o que o Ocidente fez com a Rússia até agora foi adotar uma série de sanções econômicas. E vale dizer que o petróleo russo não estava sob essas sanções, mas mesmo assim, muita gente parou de negociar petróleo com a Rússia porque ou não entendia as sanções direito ou tinha medo das sanções que pudessem vir, por exemplo, das redes sociais, possíveis cancelamentos, boicotes à empresa. Cito até o caso da Shell. A Shell comprou petróleo da Rússia com desconto no preço do barril de petróleo na casa de R$ 28,50. Pela manchete da notícia que está aparecendo aqui, parece que eles compraram um barril por esse preço, mas, pelo que eu vi, esse foi o desconto. Sendo que o barril estava cotado a $118. Hoje, esse barril chegou a bater o patamar de $138. E já tem gente projetando 160, 175, dependendo da duração do conflito. Isso, logicamente, afeta o mundo inteiro, porque o mundo ainda é muito dependente do petróleo. Trazendo essas consequências para o ambiente interno, nós temos um ponto de tensão aqui no Brasil, isso já há bastante tempo, desde a desvalorização do real contra o dólar lá no começo da pandemia, que foi a alta dos combustíveis. E vamos lembrar que, nesse ano, nós temos uma disputa eleitoral. Então, já se multiplicam as manchetes do presidente Jair Bolsonaro falando que a Petrobras ela tem que conter um pouco os seus lucros, sinalizando que talvez ele venha a fazer uma intervenção, criticando o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, que foi inclusive indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, por ter mantido uma política de paridade com os preços internacionais, que na verdade não está sendo tão mantida assim. A Petrobras teve lucros recordes agora em 2021, mas hoje, por estimativas no mercado, a Petrobras está vendendo o diesel com uma defasagem para o preço internacional de cerca de 30% e a gasolina com uma defasagem de mais ou menos 25%. Sendo que, quando o barril de petróleo bateu essa máxima de $138, a defasagem chegou até 40% para o diesel. Então veja que, nesse ambiente, seria uma questão de tempo, caso a Petrobras realmente queira acompanhar o preço do combustível em níveis internacionais, para que novamente a gente veja mais um aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Isso é muito ruim para o governo, sobretudo em ano de eleição, então pode apostar que já tem investidor comprando puts de Petrobras, esperando que alguma coisa aconteça, uma sinalização de intervenção, algo desse tipo. E eu acho bem difícil que nada venha a acontecer, pensando na retórica eleitoral. Até por isso, mesmo com margens bem altas, com lucros recordes, você vai olhar por quanto, em termos de métricas, a Petrobras é negociada em bolsa de valores e a empresa está muito barata. Para você ter ideia, abre qualquer site desses gratuitos que te mostra os indicadores das empresas, você vê que ela está sendo negociada no preço-lucro de mais ou menos 4, em um cenário de preço de petróleo escalando, sendo que ainda pagou 17% de dividendos nos últimos 12 meses. Então parece um baita negócio, mas sempre carregado com muito risco político por conta da questão das eleições. E talvez essa intervenção seja feita através do presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O Bolsonaro indicou muito recentemente o Rodolfo Landim, que atualmente é presidente do Flamengo, é muito próximo a ele, para o conselho da empresa. Então pode ser que dentro do conselho o pessoal tome a decisão muito baseada em política e não
não pensando na empresa em si, como se fosse uma empresa privada, de segurar os preços em patamares mais baixos. Nós, inclusive, já vimos isso acontecer no Brasil há não muito tempo. No governo Dilma, também em um ano anterior à eleição, o que nós vimos foi preço do combustível represado, bem como contas de energia também ficaram em patamares mais baixos naquela época. O que aconteceu depois da eleição é que você teve um movimento onde as coisas voltaram para os preços naturais, no final das contas, mas o resultado eleitoral tinha sido garantido. E eu lembro que quando esse tipo de intervenção acontece, isso costuma ser muito ruim para outras empresas do setor. Então, na época da Dilma, quando ela colocou o combustível derivado do petróleo em patamares mais baixos, naquele momento ela prejudicou as empresas do setor sucroalcooleiro. Porque se o preço da gasolina fica muito alto, o pessoal começa a abastecer mais com álcool, por exemplo. Na hora que eles vão e mantêm os preços mais baixos artificialmente, enquanto para o setor sucroalcooleiro, por exemplo, que deve usar fertilizantes, os preços ficariam mais altos, você acaba com esse equilíbrio de mercado, que levaria consumidores a consumir álcool, porque afinal de contas a gasolina está num patamar mais baixo. Ainda que, um patamar em termos históricos aqui no Brasil, alto por conta de toda a questão da subida do petróleo até anterior a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele já estava em patamares mais altos e agora tem patamares mais altos ainda e vai saber onde isso vai parar. E aí, dentro desse cenário, pensando novamente em inflação, com combustíveis mais altos, com comida mais alta, você tem uma inflação mais alta, a tendência são juros mais altos por algum tempo, e um outro efeito colateral até é uma questão da regionalização da produção de certos componentes. Porque há um lado, digamos assim, oculto na questão da otimização. Hoje o mundo é muito globalizado, acontece muito comércio entre os países, mas você fica sempre dependente daquela ponta que está te vendendo alguma coisa. A Europa está experimentando isso agora com o gás russo. Na hora que um problema desses acontece, a otimização mostra que ela esconde uma certa vulnerabilidade. Então, vários países pensando em não ficar dependentes de seus vizinhos ou de outros países até que são ideologicamente desalinhados, podem começar a regionalizar a produção de certos itens. Talvez isso venha acontecer aqui no Brasil com fertilizantes. Então já vemos também matérias se multiplicando sobre esforços para novamente começar a produzir parte dos fertilizantes que o Brasil utiliza aqui regionalmente. Mas aí entramos novamente em um ponto. O Brasil ele não produz fertilizantes aqui, ele prefere importar esse material porque é mais barato importar. Na hora que a gente escolhe produzir aqui e compra localmente, mesmo que haja preços melhores lá fora para não ficar dependente de outros países, os preços aqui tenderão a ficar mais altos. Então, pensando exclusivamente em alocação de capital e não nessas vulnerabilidades existentes nas relações entre países, não seria a melhor escolha, né? Isso também deve ajudar a manter os preços mais altos por algum tempo. Ou seja, o que se espera aqui no Brasil, no final das contas, é uma inflação mais alta e talvez venha a ser bem mais alta do que aquela que o Boletim Focus projetava no começo do ano, onde esse conflito ainda não havia acontecido, embora já tivesse alguma movimentação, muita gente achava que era só ruído, né? O tempo provou que, na verdade, ele pode ser um fator importantíssimo para esse ano e talvez até para as próximas décadas. Vai saber as consequências do conflito. Tem gente até projetando, pode ser o início de uma terceira guerra mundial. Lá no Instagram eu recebi já essa pergunta. Bruno, você acha que vamos ter uma terceira guerra? Olha, o que eu acho é pouco relevante no final das contas, mas eu aposto que depois da Primeira Guerra Mundial, ninguém pensava que teríamos uma segunda, né? A Primeira Guerra era a grande guerra para não ter outras. Aí veio a segunda e vai saber se um dia nós teremos uma terceira. Então, com certeza, esse não vai ser o último vídeo que eu vou gravar falando sobre as repercussões desse conflito. Infelizmente, né? Porque ninguém queria que um negócio desses acontecesse. Ou quase ninguém. Putin queria, no final. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico para que a gente possa continuar crescendo. Me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.